Ouça agora a mensagem da Palavra de Deus. Meus amados irmãos e amigos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um prazer e um privilégio muito grande estar aqui nesta manhã para junto nós meditarmos da Palavra de Deus. Eu ofereço a programação ao nosso pastor presidente, pastor Manuel Cardoso da Cruz, à irmã Isabel e a toda a sua família aí que estão à escuta do programa Voz da Assembleia de Deus. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Também ofereço a programação ao pastor Adair Martins. Até agora há pouco estávamos na Escola Bíblica Dominical e ele falou: vou estar ouvindo o programa. Um abraço, pastor Adair, e a todos os demais irmãos, ouvintes assíduos do programa Voz da Assembleia de Deus. Meus amados, antes de eu fazer a leitura bíblica, eu quero deixar aqui um aviso em nome do nosso pastor presidente, um convite a todos os irmãos para participar da Eboaderon, a Escola Bíblica de Obreiros das Assembleias de Deus do Estado de Rondônia. Para nós é um privilégio aqui em Jaru estarmos recebendo a Escola Bíblica da 2ª Região Eclesiástica em nossa cidade. Veja bem, são 15 campos da Assembleia de Deus pertencente a esta região, que é a segunda, que é a nossa, que são as seguintes cidades: Ariquemes, Jaru, Machadinho do Oeste, Cujubim, Rio Crespo, Alto Paraíso, Buritis, Monte Negro, Campo Novo, Cacaulândia, Tarilândia, Colina Verde, Vale do Anari, Quinto Beque e Jacinópolis. Olha só aí quantas cidades, quantos campos estarão presentes aqui neste evento maravilhoso que vai acontecer no dia 13, 14 e 15 de julho de 2018. Então preste bastante atenção. Estarão ministrando nesta escola bíblica pastor Sadraque Muniz, ali de Ji-Paraná, pastor presidente da Assembleia de Deus do campo de Ji-Paraná. Ele vai ministrar sobre teologia e ética ministerial. Pastor Ari Paulo da Silva, pastor presidente das Assembleias de Deus ali do campo de Vilhena, vai estar ministrando sobre Hamartiologia, a doutrina do pecado. Pastor Erivaldo de Jesus de São Paulo estará ministrando sobre os desafios da igreja do século 21. Olha só quanto importantes são estes assuntos aí para a vida cristã, do obreiro, do irmão, da irmã, do jovem. Essa escola bíblica ela é aberta a todos os irmãos que queiram participar. O que o irmão deve fazer? Basta o irmão somente fazer a sua inscrição. O valor da inscrição R$ 60, tá bom? R$ 60 vai estar lhe dando direito a acesso à escola bíblica, também a alimentação. Olha só, sábado, domingo, na sexta, os irmãos vão ter direito ao alimento aí, né, para participar desse evento, né? Então nós contamos com a participação. Nosso pastor presidente conta com o apoio de todos os obreiros do campo de Jaru e também as suas respectivas esposas para estar participando. Escola bíblica esta que é para edificar a vida do obreiro, tá bom? Então nós que somos obreiros da seara do Senhor, não podemos ficar de fora de maneira alguma, a não ser que seja por motivo de doença, né, ou motivo por causa maior. Pelo contrário, não podemos abrir mão de forma alguma. E nós sempre estamos falando aí que nós sempre estamos indo para outras regiões, outros estados, participar de escola bíblica, né? E agora nós estamos aqui em Jaru, o privilégio de estar na nossa casa, na nossa porta aí. Então nós contamos com a presença de todos os irmãos, obreiros, irmãs, jovens. As inscrições vão até o dia 11 de julho e ela deve ser feita na secretaria da igreja, ali na Secretaria de Evangelismo. Os irmãos fazem a sua inscrição para participar
da Escola Bíblica de Obreiros da 2ª Região Eclesiástica, aqui de Jaru. Vamos para a palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o versículo 21. Diz assim, versículo 21, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alforrebeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Texto este lindíssimo, nossa Bíblia Sagrada, escrito pelo evangelista Lucas, onde fala das coisas perdidas, as 3 parábolas, registrando ali da ovelha perdida, da dracma e agora esta, o filho pródigo. Todas essas de pessoas que perderam alguma coisa e buscaram encontrar o que tinham perdido. Eu quero ministrar nesta manhã com os irmãos e amigos sobre o tema É tempo de voltar. É tempo de voltar. A parábola registra um homem que tinha 2 filhos. E a Bíblia diz que o mais moço, insatisfeito em ficar na casa do pai, achando que saindo da residência do seu pai, com os seus direitos, com a sua fazenda, sua vida seria melhor. Ele então toma ali uma decisão. A Bíblia diz que o mais moço, o filho pródigo, disse: me dá a minha parte da minha fazenda, porque ele achava que ele, tendo o seu dinheiro, tendo a sua liberdade, teria uma vida melhor. E então o pai repartiu-lhes a fazenda. Observe que a Bíblia diz que foi feita a divisão dos bens a qual lhe pertencia aos filhos. E o pai faz isso também para mostrar para o filho que o pai fez bem ao filho. Por quê? Se o filho tivesse ficado em casa, ele nunca teria dado valor ao pai. Se o filho tivesse ficado em casa, na parábola, não reconheceria o valor dos bens. O pai então dá a sua parte da fazenda. Quando o filho quer sair de casa, quando o filho não quer mais ficar em casa,
Deus deixa o filho ir também. Deus entrega o homem para andar nos seus próprios desejos, nas suas próprias imundícias e paixões. O apóstolo Paulo registrou na carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 24, versículo 26 e versículo 28, que Deus entregou os homens à impureza sexual, segundo os seus desejos pecaminosos do seu coração. Escute isto, Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Deus deixa o homem livre para escolher o que ele quer. Este filho não estava satisfeito na casa do pai. Este filho não estava satisfeito da forma como estava sendo tratado na casa do pai. Então ele decide pegar sua parte e sair de casa. Paulo escreve aos Romanos ainda, no versículo 26, que Deus entregou as paixões mais vergonhosas aos homens. Porque Deus se faz se conhecer a todos. Todo ser humano, ele tem o privilégio de conhecer a Deus e de reconhecer que Deus existe. Mas quando o homem não aceita este privilégio colocado dentro do teu coração, que é uma lei que está cravada dentro do teu coração, da existência de Deus, todos têm esse acesso. Quando o homem não aceita isso, Deus entrega a ele fazer o que ele bem quer. O versículo 28 de Romanos capítulo 1 diz: além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para que pratiquem o que não deviam. O pai, que representa Deus nesta parábola, fez isto com o filho ao seu pedido. Ele não estava mais satisfeito. E a coisa mais terrível que pode acontecer ao homem é ser abandonado por Deus para ele fazer os seus próprios desejos, o que ele bem quer. A atitude do pai em dar a sua parte da fazenda que lhe pertencia ao filho era justa, para que o filho depois recaísse em si e olhasse que a casa paterna, a casa do pai, era um lugar que deveria ter valorizado, que a casa do pai era um lugar que ali havia paz e que ele havia abandonado. O pai também queria mostrar para o filho que um dependia do outro. Esse afeto, este carinho, esta paz, um dependia do outro. E então o filho, a Bíblia diz que ele partiu para uma terra longínqua, isto é, para uma terra muito distante, para uma região. O filho pródigo da parábola não saiu de casa, não é porque ele queria ser criminoso. Não. Ele desejava uma vida feliz. Ele queria ser feliz da sua maneira, dos seus modos, como muitos fazem hoje. Esperava achar um gozo maior na sua vida material, vivendo uma vida desenfreada. Isto é, o que chama a mocidade, chama de divertimento, o jovem chama isso de divertimento, os jovens que querem ir para o mundo. Que divertimento é este? Um divertimento que gasta todo o dinheiro, ao mesmo tempo que tem amigos e está sozinho. Que divertimento é esse? Ficar longe da família, não ter alguém de confiança para conversar nos momentos mais difíceis. Isso não é divertimento. Mas este jovem achava que era. O pródigo descobriu que o divertimento, ele não dá contentamento que dura muito tempo. Essas coisas da vida, meus queridos, esses prazeres momentâneos da vida, na carne, ele não dá contentamento que dura para sempre. É muito rápido e depois vem o desprezo, vem o desgosto,
quando acaba esse contentamento que a carne traz, vem um desgosto, um descontentamento muito grande. O que este jovem precisava de entender, que a sua felicidade não estava no dinheiro, que a sua felicidade não estava longe do Pai, que a tua felicidade não estava em gastar dinheiro, mas que a felicidade estava dentro dele. Ele era um jovem que não havia encontrado ainda a alegria da alma, um prazer que não tem dinheiro que pague. Esse jovem ainda não tinha encontrado. E ele foi para uma região longe. E a Bíblia diz, no versículo 13, que ele desperdiçou todos os seus bens irresponsavelmente. Alguém muitas vezes quer fugir dos problemas. Quem sabe eu prego nesta manhã para pessoas nessa situação. Não estão mais aguentando viver neste mundo. Então querem sumir. Desaparecer do mapa, conforme alguns dizem, o ditado popular. Quer ir para um lugar que ninguém sabe o seu nome, ninguém sabe o que você faz. A atitude desse jovem era esta: afastar do pai, afastar do irmão, afastar dos vizinhos. Ele queria ser feliz desta forma. Mas o tema desta mensagem de hoje é tempo de voltar. É tempo de voltar para onde? Para a casa do Pai, para os braços do Pai, aonde encontra a verdadeira felicidade. Não é no dinheiro, não é nas fazendas, não é nos prazeres carnais, mas na casa do Pai. Hoje é tempo de você voltar. Essa atitude de querer sair de casa, de ir para uma terra muito longe, aonde ninguém conhecia, só revelava o estado miserável do coração deste homem, deste filho pródigo. Querer se ausentar da situação, dos problemas. Eu sempre digo que problemas não é para correr, é para enfrentar. Se você está passando nesta manhã por problemas, por dificuldade no teu lar, enfrente os problemas com Cristo e você terá a vitória. Mas talvez o amigo se encontre afastado de Deus. E aí as coisas ficam mais difíceis ainda. Porque é Deus quem socorre o homem diante dos problemas, diante das tribulações, diante das lutas. No momento de mais sofrimento, o homem busca Deus, não é outra pessoa. E aí, conforme estiver o nosso relacionamento com Deus, não somos ouvidos. Porque quando estamos bem, às vezes esquecemos, às vezes algumas pessoas esquecem de Deus. Mas quando entra no problema, começam a buscar a Deus. Mas se você está no problema ou não está no problema, Deus é a tua solução para a tua vida. Desperdiçou a sua fazenda, desperdiçou os seus bens. A palavra chama de filho pródigo, porque pródigo significa gastador, esbanjador, melhor dizendo. Isso é pródigo, aquele que desperdiça as coisas. E para quantos filhos pródigos eu estou pregando nesta manhã, que tem desperdiçado este privilégio de estar ao lado de Deus? Você é um filho pródigo, talvez tenha abandonado Deus, tem deixado de fazer as coisas de Deus, está desperdiçando tempo, mas hoje é tempo de voltar. O versículo 14, depois dele ter gastado tudo, o dinheiro que o seu pai tinha dado, a sua fazenda, a Bíblia diz que houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Veja bem que enquanto ele tinha o dinheiro,
Aliás, ele estava na casa do pai, ele tinha tudo. Mas para ele não estava bom. Então ele queria o dinheiro em mãos para ele gastar do jeito que ele queria. Fizesse o que ele bem quisesse, bem queria fazer. Agora ele se vê numa situação onde não tem mais dinheiro, onde não tem mais família perto de ti. Todas as riquezas deste mundo, querido, terão fim. E os prazeres do pecado são somente por um pouco de tempo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 24 e versículo 25, se refere a Moisés. Diz assim: Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus do que desfrutar dos privilégios da casa de Faraó. Então este jovem vai a uma escada mais baixa da sociedade. Apacentar porcos. Apacentar porcos para um judeu é inadmissível. É incabível a um judeu exercer a profissão de porco, porque era-lhe proibida por lei. Levítico no capítulo 15, Levítico no capítulo 11, no versículo 7, no versículo 8, diz assim: E o porco, embora tenha casco fendido e dividido em duas unhas, não rumina, considere-se impuro. Observe, vocês não comerão a carne desses animais, nem tocarão em seus cadáveres, consideram-nos impuro. Não poderia comer a carne, isso era para o judeu, presta bastante atenção, para o judeu. Não comer a carne do porco e nem tocá-los, nem ficar próximo a esses porcos, porque eram considerados impuros. Mas este jovem, a Bíblia diz que ele desejava, quando estava alimentando os porcos, trabalhando ali naquela profissão, ele desejava comer das bolotas. Algumas versões diz alfarrobas, a que eu li aqui hoje. Eram umas vargens desta árvore muito comum na Palestina, que serviam justamente para alimentar porcos. Mas ele desejava se alimentar daquilo ali. Mas a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada para ele. O filho pródigo agora com fome, sem dinheiro, sem nada. Quem sabe você está nessa situação nesta manhã. E quem sabe Deus faz você cair em si agora, como este homem fez no versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Olha, meu amado, há um reconhecimento muito importante deste jovem, que ele reconhece que ele peca contra Deus. Ele correu, a Bíblia diz assim, e me porei o caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu e contra ti. Ele reconhece que ele pecou contra Deus. E então ele se levantou, saiu daquela situação em que ele estava, e ele foi se encontrar com o seu pai. É possível que você encontre nesta situação, nesta manhã, e tenha convicção do pecado que está atrapalhando a tua vida, está arruinando a tua vida, a tua família, e reconheça, caia entre si, caia em si, para que possa haver um arrependimento. Porque é possível ter convicção do pecado sem se arrepender.
Observe, nós podemos ouvir o despertar de um relógio, de um despertador, por exemplo, às 5 horas da manhã, mas não se levantar da cama. É possível. Então uma coisa é ouvir, uma coisa é escutar o alerta e permanecer no chão, ou se levantar. E nesta manhã, Deus fala ao teu coração, levanta da onde você está. Tome uma atitude, uma postura diante de Deus. E Ele trará uma paz para o teu coração. Para isso é necessário você crer que Jesus tem poder para te tirar você da situação em que você está vivendo. E então este jovem levantou-se e foi para o teu pai. E a Bíblia diz que quando o pai vê o teu filho de longe, correu para onde estava o filho, cheio de compaixão, e o abraçou e o beijou. Mas observe, o filho teve que sair da situação em que estava e procurar o pai. Hoje é tempo de você voltar. Os céus neste momento, os anjos no céu neste momento, estão aguardando o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a igreja aqui na terra, estão aguardando a sua decisão, porque uma grande festa será feita no céu daqui a pouco, quando você aceitar Cristo como Salvador. O Pai fez festa. O filho reconheceu que tinha errado. Ele reconheceu que ele fez a coisa errada em sair de casa, porque ele tinha amor, ele tinha conforto. O filho nunca tinha pedido nada para o pai. E quando pede, agora pede toda a sua herança para ele gastar. Acredite, na casa do pai é o melhor lugar. E ele quer que você aceite a Cristo para ter este abraço do pai neste momento. Eu preciso de parar, que o relógio já encerra o meu horário aqui. Mas a Bíblia diz no versículo 24 que o pai disse: esse meu filho estava morto e ele reviveu. E Timóteo escreve: mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja... mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja vivo, esteja morta. Então volte para casa. Morto espiritualmente, Jesus te reaviva novamente, te dá vida agora. Eu quero orar por você, mas antes eu queria que você reconhecesse os seus pecados e que somente Deus pode te perdoar você. Homem nenhum pode fazer nada. Nós podemos orar para Jesus perdoar os seus pecados. Agora, aonde você estiver, eu não sei qual é o gesto que você vai fazer, querido. Você que estiver me assistindo pelo Facebook, pela internet, o rádio, qual seja o meio de comunicação, Deus está te contemplando agora. E Ele sabe do teu problema. E Ele quer te resgatar você agora. Eu vou orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te dou graças, Senhor, nesta manhã, pela porta que o Senhor abriu para o teu evangelho fosse pregado e chegado até os lares. Ó Deus, eu te peço, Senhor, nesta manhã, Pai, que venha abençoar os ouvintes que estão ouvindo esta palavra, meu Deus, que o Senhor possa trazer um conforto, trazer uma paz nos seus corações e nos seus lares, ó Deus. Eu também te peço, Senhor, em favor da vida de alguém, se porventura estiverem aceitando a Ti como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Pai, eu te peço, perdoe os pecados e escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Pai, eu te peço essas coisas no seu nome, Jesus Cristo. Amém.